Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Te Dou a Vida, de 11 a 15 de outubro. Pedro e Helena se beijarão pela primeira vez. Chegará o dia do casamento de Gina e Pedro. Será que eles vão mesmo se casar? E a Irene vai tentar fazer de tudo para convencer Helena a deixar Ernesto. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer no resumo semanal da sua novela preferida. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 11 de outubro. O policial faz com que Pedro solte Ernesto. Ernesto diz a Pedro que o quer longe da sua mulher e do seu filho. Pedro diz a Ernesto que já chega de ameaças e com o que fez lhe deixou claro o tipo de pessoa que ele é e agora mais que nunca vai fazer todo o possível para ficar perto do seu filho. Ernesto diz a Pedro que vai proteger a sua família e diz para ele arcar com as consequências. Pedro diz a Ernesto que não tem medo dele. Samuel e o advogado são informados que Ernesto já retirou a denúncia contra Pedro. Gabriela conta para Irene que Ernesto colocou Pedro na cadeia e diz que ele também já sabe que Samuel é irmão dele. Irene, cobra dissimulada, fingida, pergunta a Gabriela como Ernesto ficou sabendo sobre Samuel. Gabriela responde que acha que Ernesto descobriu quando conheceu Samuel e ficou sabendo sobre o nome dele. Gabriela é informada que Ernesto retirou a denúncia contra Pedro. Domingo e Esther comemoram ao saberem que Pedro está livre. Domingo diz a Esther que espera que com o que aconteceu, Pedro entenda que deve se afastar daquela família. Esther diz para Domingo não incluir Helena nem Gabriela, porque elas sim são boas pessoas e estavam muito preocupadas com Pedro. Pedro agradece ao advogado por ter o defendido. O advogado diz a Pedro que não precisa agradecê-lo, diz que gosta muito do irmão dele e que Samuel é um dos seus melhores alunos. Nelson avisa Gina que Pedro foi liberado e eles vão imediatamente para a delegacia. Ernesto diz a Horácio que retirou a denúncia contra Pedro. Ernesto diz a Horácio que está arrependido de tudo que fez e que somente queria dar uma lição em Pedro. Boca de sacola escroto. Ingênuo, Horácio diz que fica feliz por ele ter voltado atrás, por ter se arrependido. Ernesto diz que espera que Helena o perdoe. Andréia, ao saber o que aconteceu com Pedro, diz a Gabriela que teria feito o mesmo que Ernesto. Andréia diz que fica feliz por Ernesto ter dado uma lição em Pedro. Helena chega na delegacia quando Pedro está saindo. Ela corre para os braços dele. Pedro não resiste e a beija. Helena corresponde ao beijo com paixão. Samuel fica surpreso e aflito ao ver os dois se beijando e rapidamente se retira. Helena interrompe o beijo e pede desculpas a Pedro. Pedro diz para ela não lhe pedir perdão e diz que é melhor ela lhe dizer que está sentindo o mesmo que ele. Helena olha fixamente para Pedro e não diz nada. Pedro volta a beijá-la e eles se abraçam. Gina e Nelson chegam na delegacia e Samuel tenta impedi-los de entrarem. Helena diz a Pedro que aquilo não pode acontecer, que é um erro. Pedro pede que Helena não lhe diga aquelas coisas. Pedro diz a Helena que tem sonhado tanto em poder beijá-la, abraçá-la. Helena admite para Pedro que tem pensado muito nele, mas diz que eles não podem ficar juntos porque ela é uma mulher casada. Helena diz a Pedro que se eles ficarem juntos, machucarão muitas pessoas e isso ela não quer. Helena diz a Pedro que o amor não se constrói sobre a desgraça dos outros. Helena diz para Pedro esquecer o que aconteceu entre eles. Pedro diz que não e insiste com ela. Helena diz que eles não podem ficar juntos e vai saindo. Nesse instante, Gina e Nelson entram. Gina agradece a Helena por ter lhe devolvido o amor da sua vida e diz que agora sim eles vão poder se casar. Quando estão voltando para casa, Gina lambisgoia e diz a Pedro que depois de tudo o que aconteceu, ele não pode continuar pensando em Benico, porque esse menino só tem trazido desgraças para ele. Andréia diz a Helena que ela não tem o porquê ser tão dura com Ernesto e se foi uma armadilha ou não que ele fez para Pedro, só fez pelo bem da sua família.
Helena conversa com Irene sobre o que Ernesto fez com Pedro. Irene diz a Helena que Ernesto não tem perdão e que agiu pelas costas dela. Angustiada, Helena revela a Irene que Pedro e ela se beijaram. Helena diz que se sente culpada e pergunta à irmã o que vai fazer agora. Irene fica surpresa e não perde tempo para tentar afastar a irmã de Ernesto. A cobra cascavel dissimulada diz a Helena que se a felicidade dela estiver ao lado de Pedro, que não a desperdice. Helena diz a Irene que não poderia ser feliz sabendo que está faltando a Ernesto, sua família e a seu filho. Samuel diz a Pedro que o viu beijando Helena. Pedro diz a Samuel que Helena e ele não têm nada, mas confessa ao irmão que o que sente por Helena jamais sentiu por alguém. Andréia diz a Ernesto que ficou sabendo do que ele fez ao mecânico e que quer que ele saiba que tem todo o apoio dela. Ernesto diz para Andréia conversar com Helena e diz que ela vê Pedro com outros olhos. Depois, Andréia diz a Helena que Ernesto lhe disse que ela está interessada no mecânico e pergunta se ela gosta de Pedro. Andréia e Helena discutem. Helena diz à mãe que entre ela e Pedro não há nada e coloca fim na discussão. Ernesto, com seu cinismo, diz a Irene que está arrependido do que fez e que não queria ter chegado tão longe. Irene diz para Ernesto não se arrepender e que as suspeitas dele estavam certas e revela a ele que Helena e Pedro se beijaram. Ernesto fica furioso, cuspindo fogo pelas ventas. Irene, com uma foto de Ernesto nas mãos, diz que Helena não é mulher para ele, que ela sim o amaria como ele merece e que ele deixe Helena ficar com o mecânico. Helena chega em casa e Ernesto finge não saber do beijo entre ela e Pedro. Ernesto pede perdão a Helena e diz que está arrependido do que fez. Ernesto diz a Helena que enlouqueceu pensando que podia perdê-la. Helena diz que precisa pensar e vai ver Nico. Sozinho, Ernesto diz: maldito morto de fome. Inês leva comida para Isabel. Isabel pergunta se o seu filho já comeu e diz que o outro sempre queria comer o que era dele. Isabel fica nervosa e começa a repetir que o odeia. Inês pergunta quem é o outro, mas Isabel só repete: o outro, o outro. Inês tenta acalmá-la. Depois, Inês comenta com a amiga o que Isabel disse e garante que vai descobrir o que há por trás de tudo aquilo. Rosa está com Samuel quando o homem que estava mandando mensagens para ela aparece e faz sinal para ela ir falar com ele. Rosa suplica Modesto, seu marido, para deixá-la refazer a sua vida. Modesto diz que a vida dela está ao lado dele. Ele ameaça dar um tiro em Samuel se Rosa não deixá-lo. Aflita, Rosa diz que fará o que ele pedir. Ele diz a Rosa que só vai resolver um negócio que tem na capital. Depois irá levá-la embora e a beija. Nicolas diz à mãe que o pai o deixou só com o Pedro na oficina e que acha que eles vão ser amigos. Tadinho do meu fofinho, tão inocente. Depois de ser ameaçada, Rosa começa a tratar Samuel com indiferença. Samuel fica sem entender nada. Andréia diz a Horácio que Helena está se apaixonando pelo mecânico e que eles precisam fazer algo. Horácio diz a Andréia que vai conversar com Helena, mas sozinho. Helena avisa Ernesto que vai se encontrar com o pai em um café. Ernesto manda a empregada cuidar de Nico e segue Helena. Helena confessa ao pai que está muito confusa com o que está sentindo por Pedro. Depois de ver que Helena está com Horácio, Ernesto diz para si mesmo que ela não mentiu para ele e vai embora. Horácio aconselha Helena a não confundir o que sente por Pedro e não colocar a perder um bom casamento, mas diz que se ela decidir se separar, ele vai apoiá-la. Horácio diz para Helena nunca duvidar que ela conta com ele sempre. Modesto obriga a Rosa a sair com ele. Ao chegar em casa, Ernesto tenta se aproximar de Helena, dizendo que eles estiveram um dia pesado e a chama para dormir. Helena o trata com frieza e diz que quer dormir sozinha. Pedro recebe uma mensagem de Helena, perguntando se eles podem se encontrar no dia seguinte, ao meio-dia. Pedro comenta com Augusto que vai se encontrar com Helena e diz que não pode viver sem ela. Augusto recrimina Pedro, mas não consegue fazê-lo mudar de ideia.
Ernesto diz a Horácio que não conseguiram encontrar o candidato para o cargo da empresa em Houston e diz que se Horácio não se opor, ele vai, pois vai ser muito bom para Helena e ele. Horácio diz a Ernesto que se Helena concordar, para ele não tem nenhum problema. Pedro chega ao encontro de Helena e a beija. Pedro diz a Helena que se ela o aceitar, ele está disposto a deixar tudo por ela. Terça-feira, 12 de outubro. Helena diz a Pedro que eles não podem ficar juntos e que só foi vê-lo para se despedir. Helena diz que não pode por sua família e que tem que sacrificar o que sente por ele. Helena diz a Pedro que tem um filho, um esposo, uma vida feita e não pode machucá-los assim. Helena diz que dói no mais profundo do seu coração não voltar a vê-lo, mas diz que não pode. Pedro fica arrasado. Samuel liga para Rosa, mas ela não o atende. Triste, Pedro diz a Augusto que Helena pediu para ele não voltar a procurar ela e Nico e esquecê-los para sempre. Augusto diz para Pedro que essa mulher não é para ele. Gina chega e diz que está muito feliz com os preparativos do casamento. Helena diz para Irene que pediu para Pedro esquecê-la. Irene pergunta por que ela fez isso, se está apaixonada por ele. Helena diz que sim, mas que não pode seguir alimentando esse amor porque a sua família está em primeiro lugar e ela não vai machucá-los. Irene fica com raiva e diz que Helena está se sacrificando por um homem que não ama e que está cometendo o pior erro da sua vida. Essa Irene é uma palhaça, tentando de tudo para que a irmã deixe o cunhado livre para ela. Mas nisso eu te apoio, Irene, porque esse porcaria purgante do Ernesto não vale nada mesmo. Helena diz a Irene que já se decidiu e que entre Pedro e sua família, ela está obrigada a escolher a sua família. Pedro decide continuar com os preparativos do seu casamento. Ernesto propõe a Helena que eles passem um tempo em Houston. Helena concorda. Nico manda uma mensagem para Pedro, dizendo que se divertiu muito no dia em que esteve com ele. Samuel vai até a pensão procurar Rosa. Dona Mercedes diz que a viu saindo em um carro. Samuel fica intrigado. Rosa recebe uma mensagem de Samuel, perguntando com quem ela está. Modesto sai do banheiro e fica com Rosa à força. Helena e Pedro pensam um no outro. Nico fica animado ao saber que vão se mudar para Houston. Pedro lê a mensagem que recebeu de Nico. Pedro fica emocionado quando Nico diz que gostou muito do que ele lhe ensinou na oficina e que quer que continue lhe ensinando mais coisas. No parque, Domingo começa a passar mal. Horácio se aproxima, vê que Domingo não está bem e o ajuda. Eles conversam um pouco e Horácio se apresenta. Domingo se apresenta a Horácio como José Domingo. Pedro responde ao e-mail de Nico. Pedro diz para Nico não se esquecer nunca de que ele o ama muito e que vai sempre levá-lo em seu coração, porque ele é parte dele. Intrigado, Nico pergunta por que ele está lhe dizendo tudo aquilo e diz que não quer deixar de vê-lo. Helena entra no quarto, manda Nico deixar o tablet e escovar os dentes. Samuel fala com Gabriela sobre a sua preocupação com Rosa, pois não tem conseguido falar com ela. Gabriela aconselha Samuel a averiguar um pouco mais sobre a vida de Rosa e diz que ela pode continuar envolvida com o cara com quem andava antes dele. O Dr. Veiga diz a Helena que Nico está se recuperando muito bem e o autoriza a viajar. Eufórico, Nico diz a Ernesto que o doutor o autorizou a ir para Houston. Helena diz ao pai que ir para Houston é o melhor para todos. Ernesto diz a Horácio que eles viajarão em 15 dias. Gina lambisgoia mostra para Pedro os convites do casamento. Helena diz a Irene que Ernesto e ela decidiram ir viver um tempo em Houston. Inconformada por não conseguir fazer com que a irmã se separe de Ernesto, Irene pergunta se Helena está louca e se é assim que ela pensa em esquecer Pedro, fugindo dele. Desesperada por não querer ficar longe de Ernesto, Irene tenta fazer Helena mudar de ideia, mas não consegue, pois Helena está decidida. Modesto segue ameaçando Rosa. Rosa vai entrando na pensão quando Samuel chega.
Rosa chama Samuel para entrar, para eles conversarem. Furioso, Modesto observa os dois. Pedro fica arrasado ao ler um e-mail de Nico, dizendo que vai morar em Houston com seus pais. Samuel não acredita quando Rosa diz que estava com uma amiga. Eles discutem e Rosa aproveita para terminar o namoro com ele, já que está sendo ameaçada por Modesto. Samuel vai embora irritado. Sozinha, Rosa diz: "Eu faço isso por você, meu amor, para que o Modesto não te faça nada." Gabriela fica sabendo que Rosa terminou com Samuel e vai apoiá-lo. Gina diz ao pai que está feliz porque Pedro lhe disse que não vai mais ver o seu filho. Gabriela diz a Samuel para não ficar para baixo, que quem está perdendo é Rosa, porque ele é um super rapaz. Pedro tenta falar com Helena, mas ela não atende as ligações dele. Modesto segue Samuel. Mônica volta a trabalhar na empresa. Horácio diz que ela não tem ideia do quanto ele sentiu a falta dela e a beija. Andréia procura uma advogada e diz que se ela devolver o seu marido, ela lhe pagará o que quiser. Domingos se sente mal na oficina e Nelson o leva para o seu escritório. Pelos sintomas de Domingo, tudo indica que ele está com diabetes. Rosa diz a Nelson que não vai mais trabalhar na oficina. Modesto tenta atropelar Samuel. Samuel consegue se esquivar. Gabriela vê. Ela chama Samuel para entrar no carro e os dois seguem Modesto. Helena fica surpresa ao ver Pedro na porta da sua casa. Irritado, Pedro pergunta por que ela não lhe disse que vai levar Nico para o estrangeiro. Quarta-feira, 13 de outubro. Helena pergunta a Pedro como ele ficou sabendo da viagem. Pedro responde que Nico lhe mandou um e-mail contando. Pela janela do seu quarto, Nico vê que a mãe está falando com Pedro. Pedro diz a Helena que ela não pode levar Nico para o estrangeiro. Helena diz que é a mesma coisa se eles ficarem ou se forem, pois eles haviam combinado que ele já não veria Nico mais. Nico corre para os braços de Pedro e pergunta se ele foi vê-lo. Pedro diz que foi para lhes desejar boa viagem. Pedro chora ao se despedir de Nico. Gabriela e Samuel acabam perdendo o carro de Modesto de vista, mas Samuel consegue pegar a placa. Pedro chora ao se lembrar de Helena dizendo que o que passou entre eles foi só um momento de fraqueza e que ela não devia ter se deixado levar pela emoção. Helena liga para Irene, fala sobre a visita de Pedro e diz a ela que disse coisas muito duras a Pedro para fazer com que ele não a procure mais. Helena diz que sabe que machucou Pedro e isso lhe dói, mas não tinha outro caminho. Irene cobra dissimulada. Incentiva Helena a se armar de coragem e assumir o que sente, ao invés de fugir. Irene diz que Helena prefere machucar Pedro e Nico por não assumir que já deixou de amar Ernesto. Mas Helena diz que não voltará atrás na decisão que tomou. Ernesto vê que Mônica está de volta à empresa. Ernesto diz a Horácio que é muito conveniente que Mônica tenha voltado justamente agora que ele não vive mais com Andréia. Horácio diz a Ernesto que não vai permitir as ironias dele, muito menos quando se referir a Mônica, pois ela é parte da empresa e da sua vida. Pedro diz à mãe que não tem outra opção a não ser se resignar a não ver mais Nico, pois ele vai morar no estrangeiro. Pedro diz à mãe que legalmente Helena e Ernesto são os pais de Nico e ele não pode fazer nada para impedi-los. Esther fica arrasada. Samuel vai até a delegacia e faz uma denúncia pela tentativa de atropelamento que sofreu. Samuel e Gabriela conversam sobre o que aconteceu e ele se pergunta quem poderia querer fazer mal a ele. Horácio diz a Mônica que vai deixar claro para todos que a relação entre eles é algo sério. A advogada de Andréia conversa com Horácio para informá-lo que sua esposa quer um percentual de seus negócios. Horácio manda a advogada dizer a Andréia que por nenhum motivo vai lhe dar o que está pedindo e deixa claro que vai se divorciar. Irene tenta fazer com que Ernesto desista de viajar para Houston. Irene conta para Ernesto que Helena voltou a ver Pedro e que por mais que tenha aceitado ir para Houston com ele,
continua interessada em Pedro e não vale a pena que eles se mudem. Ernesto fica furioso e diz que a decisão está tomada e eles vão embora. A advogada informa Andréia sobre a conversa que teve com Horácio. Andréia continua confiante que Horácio voltará para ela, porque a empresa é a vida dele e não vai colocá-la em risco por nenhum motivo. Pedro diz a Gina que terá que aceitar a não ver mais Nico, porque ele vai para Houston com Helena e Ernesto. Ernesto conta para Andréia que Mônica voltou a trabalhar na empresa. O chefe de Modesto o recrimina por ter tentado matar Samuel. O homem diz a Modesto que enquanto ele fizer parte da organização, ele não pode se expor e deixar que o reconheçam. Irritado, o homem ordena que Modesto vá para Tijuana e fique às ordens de Bato. Mônica encontra o seu carro com vários papéis e em cada um deles um xingamento. Helena pensa que eles irão passar apenas alguns dias em Houston e Ernesto não revela a ela as suas verdadeiras intenções. Nico diz ao pai que vai sentir falta da família e dos seus amigos e de Pedro e conta que ele foi se despedir. Rosa escuta Pedro e Augusto falando sobre o que aconteceu com Samuel. Irene procura Pedro e diz que foi falar sobre Helena. Irene diz a Pedro que tudo o que Helena lhe disse foi para fazer ele se afastar, mas diz que ela o ama. Irene pede que Pedro não deixe Helena ir embora, por ela e por seu filho. Irene diz a Pedro que Ernesto já demonstrou do que é capaz e ela está muito preocupada com a irmã e Nico. Irene deixa o seu telefone com Pedro e vai embora. Horácio fica nervoso quando Mônica lhe conta sobre os bilhetes em seu carro. Horácio diz que não pode acreditar em como Andréia caiu tão baixo. Mônica decide viver sua história de amor com Horácio. Mônica diz a Horácio que o ama, que quer estar com ele para sempre e o beija. Horácio reclama com Andréia pelo que ela fez a Mônica. Pedro faz um vídeo dedicado a Nico. Nico fica eufórico e mostra o vídeo à mãe. Rosa procura Samuel no trabalho. Diz que ficou sabendo do que aconteceu com ele e queria saber se ele está bem. Samuel é frio com ela. Somente responde que está bem e sai. Ernesto vê que Nico está vendo o vídeo que Pedro dedicou a ele. Nico diz ao pai que vai sentir falta de Pedro. Nico sai. Ernesto aproveita e pega o tablet dele. Se passando por Helena, Ernesto manda uma mensagem para Pedro. Na mensagem, Ernesto pede que Pedro não volte a dedicar outro vídeo a Nico e nem mandar mais e-mails para ele. Pedro fica arrasado ao acreditar que foi realmente Helena quem lhe enviou o e-mail. Na delegacia, Samuel, juntamente com o comandante, revisa o vídeo do momento em que quase foi atropelado. O comandante diz a Samuel que, lamentavelmente, não se pode ver claramente o rosto do agressor. Samuel fica preocupado. Helena acha estranho quando Nico lhe diz que o pai lhe prometeu que quando voltarem de Houston, o levará para ver Pedro. Gabriela e Samuel estão se divertindo em uma boate. Gabriela se retira da pista. Uma moça se aproxima, começa a dançar com Samuel e o beija. Gabriela não gosta nada do que vê, diz à amiga que já está cansada e vai embora irritada. Samuel, bobão, vê Gabriela indo embora e não entende nada. Helena pergunta a Ernesto porque ele disse a Nico que vai levá-lo ao trabalho de Pedro se não vai cumprir. Ernesto, traste e nojento, responde que foi uma pequena mentirinha piedosa. Helena pergunta se é assim que ele vai fazer as coisas agora, com mentiras. Ernesto diz a Helena que ela não tem o direito de lhe exigir o que não faz. Ernesto acusa Helena de ter mentido para ele primeiro e fala sobre a contratação do irmão do mecânico. Quinta-feira, 14 de outubro. Rosa vai procurar Samuel. Esther diz a Rosa que nenhuma mãe gosta de ver o seu filho sofrer e que se ela for ficar brincando com Samuel, é melhor deixá-lo em paz. Rosa fica sem graça e vai embora. Samuel pergunta a Gabriela por que ela foi embora da boate sem lhe dizer nada. Irritada, Gabriela responde que ele estava muito entretido e ela não quis interrompê-lo. Samuel diz a Gabriela que não suporta que ela esteja chateada com ele e diz que ela é a sua melhor amiga.
Gabriela então volta a falar com Samuel como antes. Gina, a pedido de Nelson, tenta descobrir por que Rosa quer deixar o trabalho. Rosa diz a Gina que é porque terminou com Samuel. Ali todos os conhecem, além de Pedro e o seu pai trabalharem na oficina e ela teria que continuar o vendo. Nico escreve uma mensagem para Pedro falando sobre o vídeo que ele lhe dedicou e diz que também gosta muito dele. Nico diz a Pedro que a sua mãe lhe disse que já tem as passagens de avião. Pedro leva Gina para conhecer a casa que alugou para eles morarem. Samuel recebe uma mensagem de Rosa dizendo que foi procurá-lo na sua casa. Rosa pede desculpas pelo modo como falou com ele e diz que eles precisam conversar. Chateado, Samuel não responde à mensagem de Rosa. Enquanto Gina, toda animada, conhece a casa, Pedro imagina Nico ali, o chamando de papai, Helena com o bebê no colo e ele dizendo que é o homem mais feliz do mundo. Andréia pede a ajuda de Gabriela para reservar sua viagem. Gabriela diz à mãe que encanta a ideia de que ela queira viajar só. Gabriela aconselha a mãe a refazer sua vida. Pedro lê a mensagem de Nico. Lembra da mensagem que recebeu como se fosse de Helena e não responde Nico. Esther diz a Pedro que se ele não está seguro do que sente por Gina, ainda está em tempo de desistir. Esther diz a Pedro que não há relação que dure se não houver amor de ambas as partes. Verdade, que mulher sábia. E são os trouxas os que querem ficar ou casar com outra pessoa sabendo que não é amado ou amado. Esther diz a Pedro que a única coisa que quer é vê-lo feliz. Pedro fica pensativo. Ernesto diz a Helena que não vê a hora dele chegar em Houston. Ernesto diz a Helena que quer se dedicar a fazê-la feliz e nada mais. Pergunta se ela deixa e a beija. Nojo desse falso fingido. Vão se passar 10 dias, um dia antes do casamento de Pedro e Gina. Pedro comenta com Augusto que Nico continua lhe enviando e-mails e diz que se sente péssimo por não respondê-lo. Para mostrar a Horácio que é capaz de viajar sozinha, Andréia diz a ele que já está com a sua viagem praticamente organizada. Depois, ela diz a Horácio que ele nunca terá o divórcio se não aceitar o que ela propôs. Sem se importar com as ameaças dela, Horácio diz para ela desfrutar da sua viagem e quando ela chegar eles verão. Irene diz a Ernesto que ainda não aceitou a ideia que ele vai embora. Ernesto diz a ela que é um fato e que ela não precisa se preocupar, porque poderá ir visitá-los quando quiser. Ernesto diz a Irene que Helena, Nico e ele vão morar em Houston. Irene pergunta se Helena está de acordo. Ernesto responde que Helena ainda não sabe e pede que Irene não diga nada a ela. Depois do que houve de Ernesto, Irene decide gravar sua conversa com Helena. Irene pergunta a Helena quanto tempo ela pensa em ficar fora. Helena responde que 1 mês. Depois, Irene pergunta por Pedro. Helena responde que jamais vai esquecer o que Pedro a fez sentir e que é o amor mais puro que já sentiu. Helena diz a Irene que Pedro é o homem da sua vida, mas chegou tarde demais e mesmo ela o amando como ama, tem que esquecê-lo. Nico está triste porque Pedro não respondeu suas mensagens. Nico comenta com a mãe que Augusto vai ficar um tempo fazendo os vídeos para o canal, enquanto Pedro vai viajar de lua de mel porque vai se casar no dia seguinte. Nico diz à mãe que gostaria de ir ao casamento de Pedro, mas não pode porque eles irão viajar no mesmo dia. Sem que Nico veja, Helena chora ao saber do casamento de Pedro. Pedro está em sua despedida de solteiro. Enquanto isso, Irene, desesperada, tenta falar com ele. Ao chegar em casa, Pedro pega o celular e vê que tem 9 chamadas perdidas de Irene. Ele decide retornar a ligação. Irene diz a Pedro que precisa falar urgentemente com ele e diz que Helena sairá de viagem naquele dia. Nico pede para a mãe guardar na sua mala os carrinhos que Pedro lhe deu, porque ele não vai deixá-los. Nico sai. Helena chora e diz: eu te entendo, meu amor. Eu também o levarei em meu coração. Irene mostra para Pedro a gravação da conversa que teve com Helena, onde ela confessa que o ama. Irene diz a Pedro
para impedir que Helena viaje, porque se ela for, Ernesto jamais permitirá que ela volte. Pedro diz a Irene que disse a Helena que iria deixar tudo por ela e ela decidiu ficar com Ernesto. Então, ele não vai mais procurá-la. Pedro vai embora e Irene fica furiosa. Chega o momento do casamento de Pedro e Gina. Helena não para de pensar em Pedro e diz que o perdeu. Gina, radiante de felicidade, diz ao padre que aceita se casar com Pedro. Quando o padre pergunta a Pedro se ele aceita Gina como sua esposa, Pedro diz: eu não posso me casar com você, eu sinto muito. Gina lambisgoia e os convidados ficam surpresos. Sexta-feira, 15 de outubro. Pedro pede que Gina o perdoe e diz que sabe que não devia ter chegado até ali. Furiosa, Gina diz que Pedro é um imbecil, o empurra e sai da igreja aos prantos. Nelson diz a Pedro que aquilo não vai ficar assim e sai atrás da filha. Nervoso, Domingo pergunta a Pedro como ele se atreveu a fazer aquilo. Domingo começa a se sentir mal e quase desmaia. Nelson não alcança Gina. Ele vê quando ela sai no carro em alta velocidade. Nelson diz que Pedro não é homem, diz que não quer voltar a vê-lo e dá um murro na cara dele. Domingo diz a Pedro que Gina não merecia o que ele fez. Domingo diz que Pedro é um canalha, um sem vergonha. Esther pede para Domingo se acalmar e diz que ele não tem o porquê ofender Pedro. Domingo diz que Pedro deixou Gina pela mãe do filho dele. Pedro diz que é verdade e que se decidiu não se casar com Gina é porque ama Helena. Gina chega completamente descontrolada na casa de Helena. Gina chama Helena de desgraçada e diz que por culpa dela, Pedro não se casou com ela. Surpresa, Helena diz que não tem nada a ver com isso. Gina ofende Helena, dá uma bofetada na cara dela, avança sobre ela e diz que vai matá-la. Helena se desvencilha de Gina e vai para casa. Gina pega uma pedra e quebra o vidro do carro de Helena. Irene fica eufórica quando Helena liga para ela, diz que Pedro não se casou e Gina esteve na sua casa fazendo escândalo. Helena pede para Irene buscar o carro que Gina quebrou o vidro, pois ela não quer que Ernesto veja. Irene vibra com a notícia. Gina dirige feito uma louca e quase provoca um acidente. Nelson chega em casa, não encontra Gina e fica muito preocupado. Esther diz a Samuel que nunca imaginou que Pedro tivesse se apaixonado pela senhora Helena. Samuel conta para a mãe que viu Pedro e Helena se beijando. Esther diz a Samuel que é óbvio que Helena não vai deixar a vida que tem por Pedro. Samuel diz à mãe que o seu irmão vai sofrer por ter colocado os olhos em quem não devia. Irene diz a Helena que se Pedro não se casou com Gina é porque a ama e pergunta o que ela vai fazer. Helena responde que nada e diz que quando Pedro lhe disse que a amava, ela deixou muito claro que não podia correspondê-lo. Irene diz para Helena lhe fazer caso, chamar Pedro e não segurar a vontade que tem de correr para os braços dele. Pedro recebe uma mensagem de Irene lhe informando que Helena já sabe que ele não se casou e que Gina foi agredi-la na sua casa. Augusto encontra Gina em uma praça. Augusto diz que vai levá-la para casa. Gina pede para ele levá-la para onde quiser, mas para sua casa não. Augusto avisa Nelson que já encontrou Gina e o tranquiliza dizendo que não vai deixá-la sozinha. Pedro vai até a casa de Helena, diz que sabe o que Gina fez e se preocupou. Helena trata Pedro com frieza. Helena diz a Pedro que espera que ele não pense que porque fez o que fez, ela vai voltar atrás em sua decisão. Pedro diz a Helena que não e que desistiu de se casar com Gina, sabendo que ela não se atreve a aceitar o que sente por ele. Helena diz a Pedro: por favor, não seja arrogante. Pedro diz: é a verdade. Diga o que disser, senhora Helena. Eu sempre vou continuar te amando. Pedro diz que Helena se decidiu por sua família, assim como ele decidiu deixar Gina, e agora não resta nada mais a eles, a não ser se responsabilizarem por suas escolhas. Pedro vai saindo. Helena o chama. Pedro diz para ela não dizer nada, porque sabe que o que gostaria de ouvir dela, ela não vai dizer, e vai embora. Desolada, Helena conta para Irene sobre a conversa que teve com Pedro. Mais uma vez, Irene tenta convencer Helena a ficar com Pedro. Depois, Helena também conta para Gabriela.
Gabriela pergunta o que Helena vai fazer. Helena responde que nada e diz que não vai se separar de Ernesto. Gabriela diz à irmã que não sabe o que faria no lugar dela, mas diz que o que ela decidir contará com seu apoio. Augusto leva Gina para sua casa. Gina começa a beber e pede a Augusto para acompanhá-la. Diz que não quer pensar em nada. Chega o momento de sair de viagem. Indecisa, Helena diz a Ernesto que não sabe se eles devem viajar. Ernesto diz a Helena que não é momento para se arrepender. Ernesto diz a Helena que eles vão começar uma nova vida. Helena cede e eles partem para o aeroporto. Pedro chega em casa. Irritado, Domingo diz que ele mordeu a mão de quem lhe deu de comer. Horácio e Andréia vão até o aeroporto se despedirem de Helena, Nico e Ernesto. Gina, bêbada, pergunta a Augusto por que Pedro fez isso com ela e diz que não merecia. Augusto diz a Gina que Pedro não sabe o que perdeu. Gina beija Augusto. Augusto fica surpreso e pede para ela não fazer aquilo. Gina pede para ele não rejeitá-la. Diz que precisa se sentir amada e volta a beijá-lo. Augusto corresponde ao beijo e eles dormem juntos. Pedro diz a Samuel que sabe que o amor dele por Helena é um amor impossível, mas diz que não pode deixar de sentir o que sente por ela. Gina acorda e ao ver Augusto ao seu lado, assustada, ela diz que aquilo nunca deveria ter acontecido. Augusto diz a Gina que foi incrível o que aconteceu entre eles. Gina diz que aquilo foi um erro, uma estupidez e vai para sua casa. Gina chega em casa, abraça o pai e chora. Sozinhas em seu quarto, Gina diz a Rosa que é uma estúpida e que agora sim perdeu Pedro. Gina conta para Rosa que ficou com Augusto. Rosa fica surpresa, mas dá o seu apoio à amiga. Helena, Ernesto e Nico chegam em Houston. Helena avisa Irene que já chegaram. Irritada, Irene responde: "Vamos ver quanto tempo você vai demorar para se arrepender." Nelson consola Gina. Andréia está pronta para sair de viagem. Gabriela a leva para o aeroporto. Helena continua se sentindo desconfortável com Ernesto e o trata com indiferença. Ernesto pergunta por que ela está o evitando. Ernesto diz que eles estão ali para começar uma vida nova e ela continua distante dele. Helena diz que a noite estava muito cansada e naquele momento vai ver o seu filho e diz que é só isso. Augusto procura Gina e diz que se ela lhe permitir, ele pode lhe dar todo o amor que merece. Augusto diz a Gina que depois do que aconteceu entre eles, não pode deixar de pensar nela. Gina manda Augusto esquecer o que aconteceu entre eles. Gina diz a Augusto que eles nunca estiveram juntos e que para ela, o único homem que há em sua vida é o Pedro. Augusto entende o recado e fica desolado. Pedro procura Nelson e diz que vai pagar tudo o que ele gastou com o casamento. Nelson diz que ainda não terminou de fazer as contas, mas ele pode ter certeza que vai cobrá-lo até o último centavo. Pedro fica surpreso ao ver Augusto na casa de Nelson. Gina vê Pedro e pede para o pai e Augusto deixá-la só com ele. Pedro pede que Gina o perdoe, diz que sabe que a machucou muito, mas teria sido pior se eles tivessem se casado. Gina lambisgoia diz que ele está enganado e que sem ele ela morre. Pedro diz a Gina que a sua decisão é definitiva e que nunca esteve mais seguro do que quer.